Título G Verdade Histórica. Empreendemos todos esses desvios psicológicos a fim de tornar mais crível para nós que a religião de Moisés só transmitiu seu efeito ao povo judeu como uma tradição. É provável que não tenhamos conseguido mais do que um certo grau de probabilidade. Suponhamos, contudo, que tivemos êxito em provar isso completamente. Ainda assim, permaneceria a impressão de que simplesmente satisfizemos o fator qualitativo do que foi exigido, mas não o fator quantitativo. Há um elemento de grandiosidade a respeito de tudo que se relaciona à origem da religião, de certo, inclusive a da judaica, e esse elemento não foi igualado pelas explicações que até aqui fornecemos. Deve estar envolvido algum outro fator com o qual há pouco que seja análogo e nada que seja da mesma espécie, algo único, algo da mesma ordem de magnitude do que dele surgiu, como a própria religião. Tentemos abordar o assunto a partir da direção oposta. Compreendemos como um homem primitivo tem necessidade de um Deus como criador do universo, como chefe de seu clã, como protetor pessoal. Esse Deus assume posição por trás dos pais mortos do clã, a respeito de quem a tradição ainda tem algo a dizer. Um homem de dias posteriores de nossos próprios dias comporta-se da mesma maneira. Também ele permanece infantil e tem necessidade de proteção, inclusive quando adulto pensa que não pode passar sem o apoio de seu Deus. Tudo isso é indiscutível. Menos fácil, porém, é compreender porque só pode haver um único Deus, porque precisamente o avanço do enoteísmo ao monoteísmo adquire uma significância esmagadora. Não há dúvida, é verdade, como já explicamos, de que o crente participa da grandeza de seu Deus. E quanto maior este, mais digna de confiança é a proteção que pode oferecer. Mas o poder de um Deus não pressupõe necessariamente que ele seja o único. Muitos povos encaravam apenas como uma glorificação de seu Deus principal, que lhe governasse outras divindades que lhe eram inferiores, e não pensavam que diminuísse sua grandeza a existência de outros deuses além dele. Indubitavelmente, se esse Deus se tornasse universal e tivesse todos os países e povos como sua preocupação, isso significaria um sacrifício da intimidade também. Era como se partilhasse o próprio Deus com os estrangeiros, e havia que compensar isso pela estipulação de se ser preferido por ele. Podemos ainda argumentar que a ideia de um único Deus significa em si própria um avanço em intelectualidade, mas é impossível considerar esse ponto tão altamente. Os crentes
Piedosos, contudo, sabem como preencher adequadamente essa lacuna óbvia na motivação. Dizem que a ideia de um Deus único produziu um efeito tão esmagador sobre os homens porque se tratava de uma parte da verdade eterna, a qual longo tempo oculta, por fim veio à luz, estando então fadada a conduzir todos consigo. Temos de admitir que um fator desse tipo é por fim algo que iguala a magnitude tanto do assunto quanto do seu efeito. Também nós gostaríamos de aceitar essa solução. Mas uma dúvida se apresenta a nós. O piedoso argumento repousa numa premissa otimista, idealista. Não foi possível demonstrar, em relação a outros assuntos, que o intelecto humano possua um faro particularmente bom para a verdade, ou que a mente humana demonstre qualquer inclinação especial para reconhecê-la. Encontramos antes, pelo contrário, que nosso intelecto facilmente se extravia sem qualquer aviso e que nada é mais facilmente acreditado por nós do que aquilo que, sem referência à verdade, vem ao encontro de nossas ilusões carregadas de desejo. Temos por essa razão de acrescentar uma reserva à nossa concordância. Nós, também, acreditamos que a solução piedosa contém a verdade, mas a verdade histórica, não a verdade material, e assumimos o direito de corrigir uma certa deformação a que essa verdade foi submetida em seu retorno. Isso equivale a dizer que não acreditamos que exista um único e grande Deus hoje, mas que em tempos primevos houve uma pessoa isolada que estava fadada a parecer imensa nessa época e que posteriormente retornou na memória dos homens, elevada à divindade. Já presumimos que a religião de Moisés foi inicialmente rejeitada e semi-esquecida, irrompendo posteriormente como uma tradição. Estamos agora presumindo que esse processo estava sendo repetido pela segunda vez. Quando Moisés trouxe ao povo a ideia de um Deus único, ela não constituiu uma novidade, mas significou a revivescência de uma experiência das eras primevas da família humana, a qual havia muito tempo se desvanecera na memória consciente dos homens. Mas ela fora tão importante e produzira ou preparara o caminho para mudanças tão profundamente penetrantes na vida dos homens que não podemos evitar crer que deixar atrás de si, na mente humana, alguns traços permanentes, os quais podem ser comparados a uma tradição. Aprendemos da psicanálise de indivíduos que suas impressões mais primitivas, recebidas numa época em que a criança mal era capaz de falar, produzem, numa ou noutra ocasião, efeitos de um caráter compulsivo, sem serem elas próprias conscientemente recordadas. Acreditamos que temos o direito de fazer a mesma presunção sobre as experiências mais primitivas da totalidade da humanidade. Um desses efeitos seria o surgimento da ideia
de um único e grande Deus. Travessão, ideia que deve ser reconhecida como uma lembrança que foi deformada. Uma ideia como essa possui um caráter compulsivo. Ela deve ser acreditada até o ponto em que é deformada. Ela pode ser descrita como um delírio na medida em que traz um retorno do passado. Deve ser chamada de verdade. Também os delírios psiquiátricos contêm um pequeno fragmento de verdade, e a convicção do paciente estende-se dessa verdade para seus invólucros delirantes. O que se segue daqui até o fim é uma repetição ligeiramente modificada dos debates da parte 1 do presente terceiro ensaio. Em 1912, tentei meu totem tabu reconstruir a antiga situação da qual essas consequências decorreram. Assim, procedendo, fiz uso de certas ideias teóricas apresentadas por Darwin, Atkinson e particularmente Robertson Smith e combinei-as com os achados e indicações derivados da psicanálise de Darwin. Tomei de empréstimo a hipótese de que os seres humanos originalmente viviam em pequenas hordas, cada uma das quais sob o governo despótico de um macho mais velho que se apropriava de todas as fêmeas e castigava ou se livrava dos machos mais novos, inclusive os filhos de Atkinson. Em continuação dessa descrição, tomei a ideia de que esse sistema patriarcal terminou por uma rebelião por parte dos filhos que se reuniram em bando contra o pai, o derrotaram e o devoraram em comum. Baseando-me na teoria totêmica de Robertson Smith, presumi que, subsequentemente, a horda paterna cedeu lugar ao clã fraterno totêmico, a fim de poder viver em paz uns com os outros. Os irmãos vitoriosos renunciaram às mulheres por cuja causa, afinal de contas, haviam matado o pai e instituíram a exogamia. O poder dos pais foi rompido e as famílias se organizaram em matriarcado. A atitude emocional ambivalente dos filhos para com o pai permaneceu em vigor durante a totalidade do seu desenvolvimento posterior. Um animal específico foi colocado em lugar do pai como totem, era encarado como ancestral, espírito protetor, e não podia ser ferido ou morto. Uma vez por ano, toda a comunidade masculina se reunia numa refeição cerimonial, em que o animal totêmico adorado em todas as outras ocasiões era despedaçado e devorado em comum. Ninguém podia ausentar-se dessa refeição. Ela era a repetição cerimonial da morte do pai, com a qual a ordem social, as leis morais e a religião haviam iniciado. A conformidade entre a refeição totêmica de Robertson Smith e a ceia do Senhor cristã impressionara certo número de escritores antes de mim. Até o dia de hoje atenho-me firmemente a essa construção.
repetidamente defrontei-me com violentas censuras por não ter alterado minhas opiniões em edições posteriores de meus livros, apesar do fato de etnólogos mais recentes terem unanimemente rejeitado as hipóteses de Robertson Smith e em parte apresentado outras teorias totalmente divergentes. Posso dizer em resposta que esses avanços ostensivos me são bem conhecidos, mas não fui convencido quer da correção dessas inovações, quer dos erros de Robertson Smith. Uma negação não é uma refutação, uma inovação não é necessariamente um avanço. Acima de tudo, porém, não sou etnólogo, mas psicanalista. Tenho o direito de extrair da literatura etnológica o que possa necessitar para o trabalho de análise. Os escritos de Robertson Smith, um homem de gênio, forneceram-me valiosos pontos de contato com o material psicológico da análise e indicações para seu emprego. Nunca me encontrei em campo comum com seus opositores.